votação única. Projeto de lei complementar número 12 de 2019. Altera dispositivo que especifica da lei complementar número 3 de 5 de outubro de 2010. Revoga a lei complementar número 7 de 23 de setembro de 2014 e acrescenta dispositivo à lei municipal número 2794 de 14 de janeiro de 2008 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei complementar número 12 passou por 5 comissões. Justiça e Redação, parecer foi pela aprovação. Finanças e Orçamento, parecer foi pela aprovação. Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, parecer foi pela aprovação. Preservação no Meio Ambiente e Turismo, parecer foi pela aprovação. E Governança e Transparência Pública, o parecer foi contrário. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Peruca. Boa noite, nobres colegas. Iria fazer uso da palavra de lá, mas quero ser bastante rápido, até porque o projeto já foi amplamente discutido quando aportou nesta pauta na semana passada. Quero dizer a Vossas Excelências que eu sou e serei sempre a favor do livre mercado, da livre iniciativa, da livre concorrência e da livre organização social, que faz com que a nossa sociedade evolua. Nós precisamos sim entender que a nossa principal matriz econômica é a construção civil, e essa força se dá muito por conta das especificações e das características sui generis do nosso município. Se dá também por conta do turismo, que é o esteio de tudo que acontece na nossa cidade. Estava conversando com um colega vereador de outra cidade, uma cidade também muito turística, que falava sobre os rumos da construção civil na sua cidade, mas principalmente para os rumos da hotelaria e de todas essas questões. E nós falávamos que a construção civil em cidades como a nossa estão intrinsecamente ligadas ao turismo. Se o nosso turismo não vai bem, a construção civil não vai bem. A nossa cidade se torna um cartão de visita para todas as pessoas, se torna uma referência enquanto cidade, enquanto destino turístico, e isso faz com que ela também se torne uma referência na construção civil. Sou favorável em diversas vezes, nesses 6 anos e 7 meses à frente de um mandato nesse legislativo, votei favorável a propostas que auxiliaram, fomentaram e beneficiaram a construção civil. Mas todas as oportunidades que tive de votar favorável a essa importante matriz econômica, nós tínhamos uma sustentação jurídica e uma base legal para que isso acontecesse. Eu tenho muitas preocupações em referência ao posicionamento dessa casa diante de algumas situações, alguns ocorridos. Nós não podemos esquecer de um passado recente, onde esta casa legislativa foi em destaque em manchetes policiais, por conta de situações que aconteceram às margens do que era juridicamente possível. E eu fico muito preocupado quando esta casa legislativa emite um parecer através da sua procuradoria dizendo que a proposta não é legal, não está revestida da legalidade. E essa preocupação não se dá simplesmente por conta dos desdobramentos jurídicos para nós, vereadores e representantes dos munícipes aqui, mas também se dá em relação à relação jurídica do Poder Legislativo, do Poder Executivo com a própria Constituição Civil, que amanhã pode estar achando que pode utilizar um benefício dado para essa casa e ter a legislação pós-aprovada derrubada por questões jurídicas. E o pior é que daí nós, vereadores, não poderemos dizer o que nós gostamos muito de dizer, que é assim:
O Poder Judiciário não pode interferir no meu voto. Eu voto conforme eu quero. Nós votamos conforme nós queremos, dentro da legalidade. Nós temos o papel constitucional de sermos defensores da legalidade. Nós estamos em uma casa legislativa. E é isso que me preocupa. Me preocupa um corpo jurídico formado por 3 advogados emitir um parecer dizendo que o projeto não tem revestitura de legalidade e o Poder Público Municipal simplesmente não fazer nada. Me preocupa simplesmente o fato do Poder Público decidir que tem que aprovar desse jeito, goela abaixo, sem ter nenhuma alteração. Porque eu colocarei minha cabeça no travesseiro depois de dar meu voto com bastante tranquilidade. Mas e os empresários da construção civil, e falo isso olhando para o nosso presidente, qual eu respeito muito. Se amanhã ou depois, por conta de um parecer desse, o Poder Judiciário colocar em xeque toda uma situação, isso é preocupante. Isso é preocupante porque nós poderíamos, ao vermos um posicionamento como esse do Departamento Jurídico dessa casa, ter remetido o projeto para a Prefeitura e ter dito, tem que ter outro jeito de fazer isso. Tem que ter outra forma de fazer isso. Tem gente que vai defender que a outra forma era ter enviado o plano diretor. Então, que se envie o plano diretor para dar o gás, dar o nitro necessário à construção civil. Não, isso não se faz. O prefeito Fabrício retirou em fevereiro e disse que em 60 dias ia devolver, e nós estamos há 2 anos e 7 meses do governo. 2 anos e 7 meses, 31 meses. Nós já estamos na 3ª parte deste mandato. Se o mandato se dividir em 3 partes, nós já estamos na 3ª parte. Se nós identificarmos um mandato como uma corrida de ida e volta, o prefeito Fabrício já está voltando para a linha de largada. Isso me preocupa. Porque não enviar o plano diretor para essa casa é desrespeitar a construção civil, é desrespeitar os construtores, é desrespeitar os funcionários da construção civil, é desrespeitar a lei que diz que ele já deveria ter enviado no início de 2017. Mas é desrespeitar principalmente a sociedade, que se fez representada através dos senhores vereadores e também através dos mais de 100 delegados que por 2 anos debateram o plano diretor. Nós não podemos simplesmente, nobres colegas vereadores, votarmos sim ou não nesse projeto sem pensar nos desdobramentos que ele pode causar. Que prejuízos esse projeto irá causar ao poder público, à construção civil e esta casa, se nós simplesmente dissermos que esse parecer jurídico assinado por 3 advogados não vale nada, nós temos que aprovar, porque a prefeitura diz que nós temos que aprovar goela abaixo essa proposta. Não. Nós precisamos buscar apoio em todas as pessoas que estão nos apoiando nesta casa. E o corpo jurídico é sim um órgão, um instituto de apoio ao trabalho dos senhores vereadores. Dizendo tudo isso, declaro meu voto contrário a essa proposta de forma muito tranquila. Eu não quero prejudicar a construção civil dando um cheque sem fundo para eles. Com a palavra, vereador Nilson Prost. Senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham de suas casas, na mesma linha do vereador Piruca, eu quero ressaltar e tenho dito, que sou favorável à construção civil. Sou favorável a conceder alguns benefícios pelo momento difícil que passa a construção civil. Nós vimos aí dólar subindo, a invasão de argentinos, a última temporada foi uma temporada muito ruim, enfim,
Isso já é conhecimento de toda a população. Mas eu quero relembrar há poucos dias o que aconteceu com um projeto que foi votado de maneira correta, até então o entendimento era esse, que foi o ICOM-ICAD. Audiência pública, tudo certinho, não tinha nenhum tipo de vislumbre de ilegalidade, votamos, e aí, depois de 4, 5 anos, veio o Ministério Público, entrou com uma ação e a lei foi tornada por ilegalidade. Qual foi a saída? Para não ir tudo de água abaixo, prédios aí construídos, tal, foi fazer um grande acordo, foi feito um TAC com o Ministério Público, com uma lei que nós entendíamos que não tinha nenhum problema, vereador Bola. Tudo certinho, 100%. Aí vem esse projeto para casa, existe um parecer da casa, do corpo jurídico desta casa, e eu, volto a dizer, solicitei vistas justamente naquilo que o vereador Piruca acabou de dizer, para construir. Olha, prefeitura, existe aqui um erro, não dá para alterar, verificar o que está errado, vamos resolver, não, vamos tratorar, vamos votar. E votaram na Comissão de Justiça e Redação com o parecer jurídico contrário. Aí vem as outras comissões e eu faço parte da Comissão de Transparência, e eu fui o relator. Óbvio que eu não vou contrário àquilo que está dito pela assessoria jurídica dessa casa. A assessoria jurídica da casa disse, o projeto está errado. Eu quero deixar ressaltado aqui, eu até entendo que a assessoria jurídica, no meu entender jurídico, acho que está errado. Olha só, vereador Nilson, acho que a assessoria jurídica errou nesse caso. Acho. Inclusive, outros advogados que eu tenho um bom relacionamento, conversei, eles disseram, não, o jurídico da casa errou. Mas então o jurídico da casa precisa resolver? Como é que o vereador Nilson, que dá o parecer pela ilegalidade, porque o jurídico da casa disse que o projeto era ilegal, e agora vai lá e vota, não, o jurídico da casa está errado. Está errado, gente. E eu, essa semana, novamente, eu disse, gente, vamos arrumar, nem sequer na primeira votação, e vereadores aqui, eu quero ressaltar, o vereador Angioletti salvou o projeto, tem que ficar registrado aqui, o vereador Angioletti salvou de o projeto não ser negado aqui, reprovado, porque pediu vista e não, o senhor não pode pedir, ia ser reprovado. Ia ser reprovado por causa da ilegalidade. O projeto hoje tem um parecer pela ilegalidade. Ah, mas eu entendo que não. Tá bom. Né? Tem outros colegas vereadores que também são formados em direito, têm a formação em direito, são advogados, enfim. Tá bom, eu também quero dizer que eu entendo que o projeto não é ilegal, mas está escrito pela ilegalidade. Quem escreveu foi os procuradores da casa, não é o vereador Nilson. E os procuradores da casa, eles são pagos para isso. E nós, além disso, temos uma recomendação do Ministério Público que não vote nada que envolva plano diretor. Eu também entendo que esse projeto não envolve plano diretor, mas o jurídico diz que sim. Olha só, o jurídico da casa diz que envolve plano diretor, o jurídico da casa disse que o projeto é legal e eu vou votar sim. Quem é que vai pagar o advogado para o vereador Nilson depois? Quem é que vai defender o vereador? E aí vem o Piruca, disse muito bem, o nosso voto, ele é independente, nós temos o livre-arbítrio, ok, dentro daquilo que está legal. Nós podemos votar livremente, o voto é nosso, nós fomos eleitos para isso. Mas votar aquilo que é legal. Mas eu entendo que está legal, ok, mas os jurídicos que não. O jurídico desta casa está muito claro, disse que o projeto não é legal, que existem ilegalidades, que existem irregularidades. Mas nós entendemos que está ok. Ok, mas o jurídico está dizendo que é ilegal. E nós encaminhamos hoje à tarde. Nós encaminhamos na tarde de ontem. Nós dissemos, vereadores da base, vamos arrumar o que está errado. Vamos alterar, porque não tinha sequer
Sequer a reunião do conselho da audiência pública não tinha. Não tinha, vocês sabem que não tinha. Foi questionado aqui, na última hora apareceu. Então, como apareceu a ata da reunião, também pode ser revista a decisão do jurídico. Mas quem tem que revisar é o jurídico da casa, não somos nós, vereadores. Eu não vou votar. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu sou a favor do projeto desde que seja regularizada a situação do parecer jurídico. Eu não tenho problema de votar contrário ao projeto. Como disseram aqui, mas vão ter que dizer quem é contrário. Eu sou contrário porque tem um parecer jurídico contrário. Se o parecer jurídico da casa tivesse favorável, eu votaria sim. Seria favorável. Eu sei da dificuldade que a construção civil vive. Eu seria favorável ao projeto. Mas eu não vou votar a favor quando o jurídico da casa diz que o projeto está errado. Então, nesse sentido, senhores vereadores, quero deixar bem claro aqui, para qualquer dúvida de qualquer pessoa, né? Estou aqui falando para a câmera. Eu sou favorável ao projeto desde que a assessoria jurídica da casa diga que o projeto é legal. Ok. Se for legal, eu voto sim. Como o projeto está dizendo que é ilegal, eu voto não. Muito claro, muito claro. Então, senhores vereadores, nesse sentido, eu quero já declarar antecipadamente meu voto contrário à matéria em virtude da decisão jurídica do corpo jurídico dessa casa. Obrigado. O projeto continua em discussão, com a palavra a vereadora Juliette Nitz. Não, volta. O mercado imobiliário, assim como vários outros setores, ainda está passando por um período turbulento por conta da crise dos últimos anos. E mesmo com essa dificuldade, Balneário Camboriú ainda está entre as cidades do estado que mais se destaca no crescimento, principalmente pela força do setor da construção civil. E é de extrema importância que esse setor ele continue aquecido, ele se mantenha aquecido, a construção civil na nossa cidade. Hoje a gente vai votar esse projeto que ele afeta diretamente a construção civil, que é o projeto que muda a contrapartida financeira na compra do potencial construtivo adicional. Então, as vantagens do projeto em votação para a Prefeitura é que a lei atual, ela pede 50% do valor no ato e 50% parcelado em 12 vezes. O que ocorre na prática é que se paga a primeira parcela de 50% e não se paga mais os outros 50% porque não há nenhum juros, nenhuma multa se não se pagar, e só é pago quando há a habite-se. Então, a Prefeitura ela não pode contar com esses valores nas datas acordadas. Caso a nova lei seja aprovada, a construtora só poderá se habilitar para ter um novo potencial construtivo se ela pagar tudo o que ela já deve do outro adquirido, e se atrasar o pagamento, ela cancelará os pagamentos já feitos, mesmo se ela faltou apenas uma parcela. Fora que, se não há o pagamento, haverá atualização monetária do saldo remanescente, o que hoje não acontece. Estou falando isso para as pessoas entenderem o que é o projeto, porque eu tenho certeza que todos os vereadores já sabem, né, do projeto que nós estamos discutindo. Eu não estava aqui na discussão. Então, temos várias construtoras com os projetos já aprovados, esperando a aprovação da lei, para comprar o potencial, o que dará um reforço para o caixa da Prefeitura, aumentando a arrecadação e não havendo renúncia de receita, como foi dito ali pelo jurídico dessa casa, erroneamente. Então, eu vou falar um pouco ali do parecer do jurídico, até porque o jurídico da casa dá parecer consultivo e não deliberativo, vereador. E por isso que temos a Comissão de Redação e Justiça, para nós, vereadores, analisarmos a constitucionalidade do projeto e dizer se vamos pelo parecer do jurídico ou não. O parecer do jurídico não é deliberativo, ele é apenas opinativo, é uma opinião. E o jurídico, ele se manifestou que havia falta de documentação, que foi sanado posteriormente
com a colocação ali da ata da audiência pública. Então, hoje já não há esse problema, já temos a ata da audiência pública no projeto e não temos mais essa falta de documento. Então, eu sou favorável ao projeto, e esse projeto ele não inclui ali no plano diretor, de acordo com o artigo 30, a lei municipal especifica e estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e alteração do uso determinado. Então, é uma lei municipal específica, não entra no plano diretor. Tá? Então, posto isso, eu acho que nós devemos estimular a construção civil no nosso município, que é a mola percussora em nossa cidade, e assim, aumentando a arrecadação municipal, buscaremos oportunidades para que Balneário Camboriú cresça cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, atentamente ouvindo a fala dos senhores vereadores, e posso dizer, vereador Orlando Jolete, que me lembro como se fosse hoje a lei que criou o INCOM e o ICAD. A lei que criou o INCOM e o ICAD foi uma deliberação do Conselho da Cidade, passou pela Câmara de Vereadores, teve ampla publicidade, foi votado, principalmente para pagar os precatórios. A Univale lá, algumas pessoas desapropriaram o terreno e acabaram não pagando, e o município criou esse instrumento. Novamente, a construção civil foi parceira, acabou acreditando no projeto, e na época um ex-vereador fez uma denúncia no Ministério Público dizendo que a utilização do INCOM e do INCAD não seriam utilizados nos impactos que iriam gerar na construção civil. Quem é que não lembra disso? Questionando a utilização do INCOM e ICAD. O promotor de justiça, na época, utilizou, sim, o instrumento, Medeiros, o instrumento do Conselho da Cidade, que deliberou, que fez a deliberação, a consulta, utilizou o mesmo instrumento da audiência pública e acabou, sim, vereador Anjolete, colocando na ação que todos os impactos gerados não iriam ficar em Balneário Camboriú, e sim iriam ficar no apagamento de um precatório. O caso veio para a Câmara, eu particularmente votei contrário ao projeto, porque utilizei o mesmo parecer do Ministério Público, porque os impactos foram gerados no estado de Santa Catarina, numa lancha, no helicóptero, etc, etc. Mas a construção civil precisava sim. Vários empreendimentos já tinham começado na cidade, e nós compreendemos sim a insegurança jurídica do ato que foi cometido. Eu não estou trazendo aqui inseguranças jurídicas na noite de hoje. Eu estou dizendo que a fala da vereadora Juliette foi muito boa. Espero o presidente Nelson Nites que faça o mesmo movimento e enche a Câmara pedindo para o prefeito, depois da colocação do companheiro ex-vereador e vizinho Poletti, que traga para a sociedade o plano diretor para nós debatermos aqui. Temos que debater o plano diretor e votarmos o plano diretor. É importante fazer o debate do plano diretor. E eu vou aqui plagiar o companheiro Merinho. É mais um, é só mais um, é só mais um. É só mais esse. E nós temos que ter regras claras, temos que dar a segurança, sim, à matriz econômica que é a construção civil. Daqui a pouco um dos colegas utiliza o mesmo instrumento que um ex-colega estava aqui na casa, utilizou para denunciar o INCOM e ICAD, e gera-se novamente um imbróglio. É um imbróglio, sim. É um imbróglio. Então eu venho na noite de hoje. Eu venho na noite de hoje trazer os senhores, não reflexão, peruca, não reflexão, porque não precisamos fazer uma reflexão, só saímos aí e perguntarmos, principalmente a comunidade, a construção civil, que gera o emprego, se não querem que o plano diretor seja aprovado, claro que querem. Então
Então eu trago na noite de hoje, não o encaminhamento do voto contrário ou do voto favorável, vereador Juscelino, mas eu trago sim. Eu trago que nós temos que debater o quanto antes o plano diretor, trazer à sociedade essa discussão, pedir sim aos movimentos. Nós temos alguns projetos que deram entrada hoje, foi feita uma emenda agora num projeto ainda que vai, um empreendimento ali onde era o Rei Bingo, não sei o nome, que nós também colocamos, que recebemos, nós também fomos também ali na Avenida das Flores, trazendo a nossa preocupação. E hoje foi feita uma emenda, eu acredito que vai sanar as dúvidas. Eu acho que esse debate, quem é que é contra a construção civil? Ninguém é contra. Não estou dizendo em questão de voto, não estou preocupado com voto, estou preocupado sim em gerar emprego para a cidade. Gera emprego. E gera muito emprego, sim. Agora, dizer que não tem, cada um dos 19 aqui, eu digo por mim, que não tinha preocupação, tinha. Eu tinha preocupação da ata da audiência pública. Foi apresentado a audiência pública. Foi apresentado, teve audiência pública. Nós analisamos, foi dado ampla publicidade, ok. É mais um ato que nos dá a tranquilidade. Agora, mudar o parecer jurídico, vereador Gelson, mudar o parecer jurídico hoje não vai mudar a minha opinião. Sou sincero em dizer, vereador Peruca, não vai mudar a minha opinião. Não vai mudar, não. A Câmara cheia ou a Câmara vazia, não vai mudar a minha opinião. Eu tenho opinião, sim, em relação à matéria. A matéria tem que ser debatida. Olha, eu pergunto, se eu queria que nós tivéssemos abrido o tempo, convidado o presidente do Sinduscom. Ele quer essa lei hoje aprovada ou ele quer o plano diretor? Queria perguntar para ele, a lei hoje aprovada ou nós estivéssemos votando hoje o plano diretor? Queria saber. Porque é uma concha de retalho, gera uma insegurança, eu não estou dizendo. Nós temos que apresentar, já estaria no momento, nós estamos apresentando um outro plano diretor, não esse que nós vamos votar. Nós vamos ter que, as emendas, vamos ter que apresentar várias emendas. No atual, vamos ter que fazer audiências públicas, vamos ter que ouvir novamente a sociedade. Ano que vem, ano eleitoral. Ou os senhores acreditam que o plano diretor vai ser aprovado no ano eleitoral? Eu trago as minhas explanações no sentido, eu tenho a certeza, vereador Juliette, nós estamos passando sim um momento de crise. Concordo. Passando sim um momento de crise, não tenha dúvida. Nós estamos passando um momento de crise, principalmente porque nós estamos votando nosso plano diretor. Quanto tempo demora hoje para aprovar um projeto na Secretaria de Planejamento? Não estou dizendo do atual governo, estou dizendo do governo passado. Quanto tempo demora? Olha a burocracia que é. Olha a burocracia. Uma burocracia hoje para aprovar um projeto. Agora, tenho certeza, nós estivéssemos votando na noite de hoje o plano diretor, só pergunta para o seu pai, não como vereadora, quando Vossa Excelência fizer uma visita a ele, pergunta, pai, se na noite de hoje ele queria que fosse votado o plano diretor, esse projeto, plano diretor, puta, quanto tempo? Nós cometemos tanta injustiça em 2007, mas que foram importantes para aquele momento. Olha a tortinha aí, o povo está sofrendo há quanto tempo com a tortinha desde 2007, projeto torto. Isso é um projeto torto, 30 segundos, senhor presidente. Que as pessoas estão quantos imóveis são congelados, as pessoas não podem fazer nada. E que é isso, gente? Nós estamos mexendo diretamente com as pessoas. Nós não estamos só falando em relação à construção civil aqui, não. Tem pessoas que não estão, pessoas que estão sendo prejudicadas desde o ano 2007 com projetos faraônicos. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que o quanto antes eu espero que nós possamos estar com esse plenário cheio, debatendo um novo plano diretor que atenda à realidade do povo de Balneário Camboriú. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Gelson Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Serei muito breve, menos de 2 minutos, só para deixar segurança jurídica aos demais vereadores que aqui se encontram, que eu acredito que o vereador Nilson, o vereador Peruca, devem estar olhando um outro parecer jurídico, não deste projeto. Está muito claro aqui no parecer jurídico desta casa, cujo qual foi assinado pelo procurador-geral, também pelo efetivo doutor Luiz.
Análise da juridicidade. Começa assim o parecer. Análise constitucional e legal. Ele discorre no final da análise da juridicidade. Assim, em relação ao texto proposto, tem-se este preenche os requisitos de constitucionalidade e legalidade. Então, eu gostaria que os mesmos pudessem apontar onde é que está a ilegalidade jurídica deste projeto. Aonde está? No próprio parecer assinado pelo jurídico desta casa, o mesmo fala que o texto original da lei é legal e constitucional. Eu não sei de onde que os nobres vereadores, acho que aqui o discurso que são a favor da Constituição Civil, eu estou achando que é o contrário, porque aqui no parecer jurídico eles não poderiam se basear, que irão votar contra o que está no parecer jurídico. Posteriormente, vem uma segunda análise, com relação à análise orçamentária. O projeto pode implicar em renúncia de receita. Pode implicar em renúncia de receita. Ele coloca algumas situações e, no final, ele remete, como o projeto pode gerar renúncia de receita, a sua validade fica submetida ao cumprimento do artigo 14 da Lei de Fiscal, porém, tal necessidade pode ser melhor analisada e apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. A título de ilustração, cabe destacar enunciado da Comissão de Finanças e tributação da Câmara de Deputados com a segunda ação. Senhor Presidente, gostaria de continuar? Eu não sei. A palavra está com o vereador Gelson. Posso falar, presidente? Claro, vereador Gelson, continua com a palavra. É novidade, vereador Nilson, vereador Peruca, este parecer, eu acredito que, por isso que eu acho que vocês estavam vendo um outro projeto. Né? Esperei o momento correto, não é para desmascarar, eu acho que vocês poderiam muito bem votar, o projeto é super importante, hiper importante para a construção civil, necessário, estamos passando sim por um momento de crise, né? Agora não usa o discurso que não vou votar a favor porque eu tenho insegurança jurídica, sendo que o parecer desta casa dá total segurança jurídica para a legalidade e constitucionalidade. Então, vamos mudar o discurso. Esse não colou hoje. Vamos tentar um outro amanhã. Vamos tentar um outro amanhã. No parecer. Olha o parecer, vereador Nilson. Olha o parecer. Leia o parecer na sua integralidade. Pelo doutor Luiz e pelo doutor Leocádio. Está aí. Lá da mesma data, lá de trás ainda, quando o projeto veio nessa casa aqui. Não foi feito agora, daquela época. Tem que ler. Vocês costumam ver. Então, leiam, se adaptem, vejam o que é. E, infelizmente, são dois operadores de direito. Pelo menos eu sei que o vereador Nilson é formado em direito, o vereador Peruca também é bacharel em direito. Então, poderia não colocar em dúvida os senhores vereadores sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, está sanado, podem ficar totalmente despreocupados, senhores vereadores. Não vai estar com problema com o Ministério Público, não vai ter. Vai ter é solução. Uma classe que vem sofrendo com a crise nacional e que não deu, e que está em nossa cidade também. Estamos dando uma nova oportunidade, dando um incentivo, dando um fôlego, dando uma esperança para vários funcionários da classe. Então, não vamos mudar discurso que eu não vou votar, porque deu. Eu, da minha parte, presidente, está sanado, então só quero deixar... O projeto, todos falaram que é bom. Né? Estavam em dúvida com relação à constitucionalidade e legalidade. Então, está suprido, porque está no próprio parecer isso. Tá? O próprio parecer fala exatamente com essas palavras, e o parecer não foi feito agora, tá, vereador Nilson? Esse parecer já está no projeto desde lá do início. Com a palavra, uma parte do vereador Pedro. Obrigado, vereador Gelson. Só para concluir ali, vereador Gelson, e contribuir com a sua fala, o que fala a Procuradoria desta Casa, quando ele conclui, dizendo, ressalva-se o caráter meramente opinativo deste parecer, uma vez que cabe exclusivamente à Comissão de Justiça e Redação apreciar a matéria e exarar parecer conclusivo no que tange a juridicidade da proposição nos termos do artigo 68, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa. Então, eles... É justamente o que Vossa Excelência estava falando, a Comissão de Justiça e Redação analisou o projeto,
viu que não tinha ilegalidade nenhuma, não mexe no plano diretor, não tem renúncia de receita nenhuma neste projeto, porque só está dando ali a condição do parcelamento para a construção civil, que está os seus débitos ali com o município. É só isso que está mexendo. Não está mexendo em plano diretor, não está mexendo no conselho, não está mexendo no estatuto da cidade, não está mexendo em nada. Só está dando a oportunidade do parcelamento, é só isso que está mexendo. Então, obrigado, vereador Gelson, pela sua contribuição, e dizer que o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi tranquilo, numa análise que nós fizemos, inclusive, com o nosso gabinete também, e vimos que não tem problema nenhum em dar o parecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro, pela contribuição. Eu falei que seria breve, né, uma parte do vereador, mas eu estou vendo que o vereador Nilson, o vereador Peruca ainda estão tentando achar. Leiam o parecer. Leiam o parecer. O jurídico nunca falou que era ilegal ou inconstitucional a proposta mandada pelo Poder Executivo. Então, peço, como líder do governo, voto favorável a todos os vereadores e peço que os vereadores que falaram que queriam votar, porque é um processo que falta insegurança jurídica, não nesse parecer. Não nesse parecer, não se encontra aqui. E aonde? Aonde fala conclusão da Procuradoria-Geral. É isso que o vereador Nilson está se apegando, né? Diante do exposto, a Procuradoria conclui pela ilegalidade, em razão da ausência de documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Estatuto da Cidade, conforme fundamentos apontados acima, aonde ele fala da ata da audiência pública, cuja qual já foi solucionada, já está no projeto, Vossa Excelência, inclusive, acho que esteve participando da audiência pública, esteve aqui, vários vereadores que estiveram, então isso não tem. Agora, quando ele fala da legalidade e constitucionalidade, ele já, no tópico acima, ele resolve e fala que ele é legal e constitucional. Obrigado, presidente, e peço voto favorável a este importante projeto, que digo, já deveria ter sido votado semana passada, mas votarei na noite de hoje e tenho certeza que será aprovado. Obrigado, vereador Gelson. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Nós não podemos brincar de fazer, de que está escrito, senhor vereador. Está aqui. Então, está aqui escrito, está aqui escrito. Pela ilegalidade. Então, qual é a sua questão de ordem, vereador Nilson? Documento, já falei na minha fala. Senhores vereadores, encerradas as discussões, o projeto está em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Como líder do governo e pela segurança jurídica do projeto, peço voto favorável ao projeto. Marcelo não está? Bola. Marcelo não está. Senhores vereadores, com 11 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção, o projeto está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Juscelino Nazário. Com muita tranquilidade, votei favorável a esse projeto e quero que acabei não me inscrevendo para discutir, mas veja bem, nós só estamos dando um parcelamento a mais e olha só, em 2 meses na sequência, eles já vão ter que recolher mais 5%. Veja bem o cálculo, não é? Nós estamos aqui discutindo, chovendo molhado, nós estamos favorecendo a quem constrói nossa cidade. Simplesmente isso. Obrigado. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Arlindo. Votei favorável, sem problema nenhum, certo? Não tenho problema de Ministério Público. Votei muito tranquilo, porque não estou mexendo no plano diretor, não estamos mexendo nada. Nós estamos aqui apenas votando um parcelamento que nós tínhamos de 50%, que passou para 20%, com 80% em 36 meses. Então, tranquilo, não vejo problema nenhum. E se tiver alguma coisa que estiver errado, estou à disposição para ir lá prestar o esclarecimento que for necessário, porque eu sempre fui com muita clareza. Já fui no Ministério Público várias vezes prestar esclarecimento quando sou chamado, às vezes por um parecer num projeto, mas de votação nunca tive. Esse plenário é soberano e todas as decisões que nós temos aqui, a única coisa que o Ministério pode fazer é entrar com uma DIN e anular a votação. O resto, bem tranquilo, então, votei favorável e espero, né, que com esse parcelamento
nós viemos a dar mais emprego na cidade, ter mais renda, a prefeitura consiga arrecadar mais para poder ter as obras que é necessárias para aplicar na educação, na saúde, em qualquer lugar que a prefeitura tem que dedicar. E no sistema viário, onde o TPC ele é destinado toda a operação do consorciada, certo? Então, sem constrangimento nenhum, votei e estou com a consciência tranquila. Obrigado. Ação de voto, vereador Obrigado, Roberto. presidente. Votei favorável. Votei favorável com a minha consciência também tranquila, levando em consideração que o projeto não tem ilegalidade nenhuma. A única coisa que está fazendo o projeto é dando a possibilidade ampliando o parcelamento. Nós vivemos no Brasil. Nós somos uma cidade diferenciada. Somos uma cidade, tivemos, né, a oportunidade de ser uma cidade um pouquinho mais rica. Mas graças ao quê? Turismo e construção civil. Uma coisa depende da outra, é uma engrenagem. E se nós não pudermos, nós aqui, principalmente os vereadores, né, não podemos analisar um projeto daquilo que traz riqueza para a nossa cidade, que é a construção civil, que é uma das molas propulsoras da cidade, faz-me um favor, né? Aí é votar contra, sabe quando você vai vem a onda e você está remando e não consegue... É como a gente estava, o barco aí, praticamente. Praticamente é como estava. Nós temos que apoiar, nós temos que incentivar, temos que cada vez mais fazer com que a construção civil, mais o turismo da nossa cidade, estejam num caminho só de crescimento. Porque isso é uma engrenagem, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai trazer benfeitorias para a cidade, né, as pessoas que trabalham. Nós temos que agradecer a Deus que as pessoas querem investir na cidade. Nós temos que agradecer a Deus que as pessoas ainda acreditam na cidade de Balneário Camboriú. Quantas cidades aí que estão passando necessidade, mas necessidades, né, tremendas. Não conseguem nem pagar os funcionários. E Balneário não, as pessoas ainda acreditam, querem investir, mas a crise chegou, gente, a crise está aí geral e tem que ajudar. Ninguém está tentando e dando isenção, igual foi comentado, que estão querendo dar isenção. Ninguém está dando isenção, só aumentou o parcelamento. Não está mudando nada ali com relação ao plano diretor, não tem nada a ver com plano diretor, isso aqui não tem nada. É só o parcelamento, a entrada e o parcelamento, só. Obrigado. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador André Meirinho. Votei contrário, como já vi manifestado nas sessões anteriores, pelos princípios da administração pública, levantei a questão de princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Então, o texto fala de legalidade no parecer, cita o Estatuto da Cidade. Por quê? Porque é relacionado ao plano diretor. Outorgas são relacionados ao plano diretor. Uso e ocupação do solo é relacionado ao plano diretor. Entra na questão de moralidade, como já falamos, que a própria recomendação do Ministério Público. E não é apenas recomendação do Ministério Público, é moralidade. Tem que ser discutido o plano diretor e parar de fazer projeto específico para atender certos segmentos. Plano diretor é visão geral de cidade. É para onde a cidade vai. É contribuição das mais diversas pessoas, de delegados que aqui participaram, e não é para atender um interesse específico. A construção civil tem um papel fundamental em Balneário Camboriú, uma atividade econômica com grandes contribuições, mas nós estamos tratando um projeto para um segmento específico. Precisa de uma visão de cidade que Balneário é hoje, onde que nós queremos chegar no futuro, de que forma que isso vai se desenvolver, como será o uso e ocupação do solo, como serão as outorgas, de que forma será utilizado. É isso que precisa ser feito. Ser votado o plano diretor e, conforme o plano diretor votado, fazer os ajustes necessários e não fazer ao contrário. Mas esse passa a ser mais um dos projetos do É só mais uma alteraçãozinha. Só mais uma alteraçãozinha, não afeta nada. E está relacionado ao plano diretor, está relacionado ao Estatuto da Cidade, conforme o parecer. Então, pelos princípios da administração pública do artigo 37 da Constituição, votei contrário. Voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Nilson. Senhores vereadores, na mesma linha do vereador Meirinho, volto a dizer,
Nós entendemos que a situação não está fácil. Só que, espero, senhores vereadores, num momento muito próximo, a construção civil não se veja chamada e ter que fazer novamente um TAC, como fez agora há pouco tempo, pagar valores para comprar helicóptero, pagar valores para comprar lancha, enfim, o que aconteceu com o projeto que foi votado foi com o ICAD, que nós naquele momento não tinha nenhum parecer contrário. E isso aconteceu. Então esperamos que nessa votação do projeto de hoje, num momento bem próximo, não aconteça o que aconteceu com o ICAD, onde a construção civil, os beneficiados com essa lei, sejam chamados pelo Ministério Público e tenham que fazer um TAC e pagar valores que foram utilizados. Então, senhores vereadores, diante, e volto a dizer, o vereador Gelson tem o seu entendimento, eu tenho o meu, está aqui, o vereador Meirinho colocou muito bem, está escrito aqui, só não vê quem não quer, está escrito aqui que o jurídico desta casa fez um encaminhamento pela ilegalidade e irregularidade do projeto. Então, nós entendemos, sim, que teria que ter sido sanado essas divergências jurídicas da casa para depois votar para evitar qualquer problema futuro. Obrigado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Lucas. Obrigado, presidente. Bem colocado, vereador André Meirinho, suas palavras, faço das suas as minhas. Eu me abstive da votação, primeiro por entender que no projeto teria que ter vindo um estudo de impacto orçamentário financeiro. O que foi solicitado na reunião com os vereadores e o Sinduscom na semana passada. Fiz essa solicitação, não anexaram, entenderam que não era interessante e eu entendo que precisa ter. E segundo, porque a gente, antes de discutir esse tipo de proposta, a gente tem que discutir o plano diretor, que tem que vir para essa casa urgente. Eu não vou mais ficar remendando projetos aí que tenham conteúdo do plano diretor, né? Alguns vereadores comentaram que não tem nada a ver com o plano diretor, mas tem sim. Fica aqui minha colocação. Obrigado, presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Peruca. Nós, colegas vereadores, votei conforme a minha consciência, votei conforme o entendimento jurídico e principalmente votei conforme o entendimento de respeito à sociedade civil organizada que se dedicou por 2 anos a construir um plano diretor que está sendo desrespeitado, que foi jogado na lata do lixo quando o prefeito municipal retirou desta casa e não o enviou em 2 meses, como ele mesmo falou que faria. Infelizmente, esta casa descreve mais uma página ruim, não só para o planejamento urbano, mas também para a construção civil, uma vez que nós estamos aqui emitindo um cheque, volto a dizer, um cheque que pode voltar, que pode bater na trave, que pode ser um cheque sem fundo a esses que são os principais impulsionadores da economia da nossa cidade. É triste, é lamentável ver o governo no afã de querer aprovar uma situação que poderia ser trazida juntamente com o plano diretor, votar dessa forma, e isso quem perde é a sociedade, quem perde é a nossa cidade, quem perde é a construção civil, mas quem perde também é esta casa, que novamente se abaixa diante dos interesses da prefeitura e de um determinado setor que não entende os prejuízos que pode causar a si próprio. Eu dou coro também à fala do vereador André Meirinho. Essas questões elas estão ligadas diretamente à questão do planejamento urbano e nós desrespeitamos tudo isso. Por isso, votei contrário à proposta e por entender que nós não tivemos uma atitude correta nessa noite. Senhores vereadores, nós temos ainda 2 moções para votar. Pois é, nós temos 1, 2...